¿Y qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Vean nada más, estamos saliendo aquí de la estación del Metro Hidalgo, en el corazón de la Ciudad de México. Y bueno, hoy es 30 de junio del 2023 y este video va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Porque el día de hoy voy a realizar mi primer video en portugués. Así que ustedes, cuando yo empiece a hablar portugués, ustedes van a poder activar aquí los subtítulos en español para que no tengan problema, ¿ok? Pero bueno, antes de comenzar voy aquí a colocarme protector solar porque aquí en México estamos viviendo una ola de calor así tremenda, bastante fea. Y bueno, nada más para que lo sepan, en todo México ya hay más de 100 muertos hasta ahora por motivo de esta ola de calor. En serio, está muy cañona. Y bueno, yo me voy a poner protector solar y después de eso vamos a comenzar este video completamente en portugués, ¿ok? E pronto, já coloquei aqui protetor solar, já estamos protegidos. E bom, talvez vocês acham porque eu vou fazer este vídeo só em português. Bom, é um jeito de agradecer a todos meus inscritos do Brasil e aqueles que falam português. E bom, também é um jeito de dar de volta um pouquinho de carinho que eu recebi lá no Brasil. Eu não sei se vocês saibam, mas eu morei no Brasil 4 anos e para mim foi uma das melhores experiências da minha vida, sério. As pessoas que eu conheci lá, as pessoas com as quais eu vivi, foi foda pra caramba, hein? Então, estamos aqui, vamos começar e uma das primeiras coisas que vamos fazer hoje aqui, vou mostrar para vocês um dos monumentos mais importantes que vocês devem visitar quando vierem aqui ao México, bom, principalmente a cidade do México. E uma coisa muito legal é que quando tu vieres aqui a esta zona, aqui ao redor tem muito restaurante, então tu vais poder vir e pegar qualquer restaurante que tiver aqui. E aqui uma coisa também interessante, aqui na minha frente temos este prédio completamente em Art Deco. É um prédio bastante lindo, está aqui em frente do monumento que eu vou mostrar para vocês. Acabei de perguntar e o prédio se chama Frontón México e na parte de adentro tem um restaurante e aqui na outra parte de frente é um cassino, acho. Ah, sim, é um cassino. Oi, boa tarde. E bom, chegamos aqui ao Monumento à la Revolución. Está muito perto aqui do Metro Hidalgo e o que a gente vai fazer hoje é vou lhes mostrar uma vista maravilhosa que vocês vão poder admirar quando vierem aqui. E bom, aqui também é uma praça, é a Praça da República. Aqui aos fins de semana, aqui tem muita gente, principalmente criança, brincando aqui. Tem muita coisa, barraquinhas, vendendo comida mexicana, né? Doces mexicanos, fruta mexicana com pimenta, isso é maravilhoso. E bom, aí que vocês estão achando aqui do meu português? A verdade, talvez vocês vão ficar curiosos e estão pensando onde eu aprendi português. Bom, a verdade, eu estudei português numa das escolas mais importantes aqui da cidade do México. E o melhor de tudo é que é uma escola pública de línguas. Eu estudei no Senlec Zacatenco. A verdade, eu pagava 400 pesos ao bimestre, 1 hora ao dia. E a verdade, eu acho que os melhores professores de português do mundo todo, sério. Foi graças a esses professores que eu aprendi português, sério, foi maravilhoso. Então, é uma das melhores escolas e é pública. Então, talvez vocês se imaginem se eu gastei uma grana assim pra caramba, mas não. E também, bom, a gente deve estudar por conta própria, né? Eu assistia muitos youtubers brasileiros, onde eu também aí aprendi palavras novas, né? E isso foi por aí, acho que foi incluso antes da Copa do Mundo do Brasil, ou seja, por aí de 2012, 2013 que eu aprendi português. E bom, minha intenção era viajar para a Copa do Mundo, né? Eu estudei jornalismo, mas não deu certo. Então já tem mais de 8, 9 anos que eu falo português. E bom, aí eu morei no Brasil, né? Também graças ao português. Depois vou contar para vocês como foi essa história, como foi que eu cheguei ao Brasil, né? Então bom, vamos começar aqui a aventura. E vejam, aqui eu tenho o meu rascunho. E bom, antes de começar vou contar para vocês algumas coisas bem interessantes aqui. O Monumento à la Revolución tem uma altura de 67 metros e incluso é mais alto que o Arco do Triunfo na França. O Arco do Triunfo tem 50 metros de altura, olhem só. E nesses 4 pilares que vocês estão olhando aí nesses pilares se acham enterrados personagens muito importantes que lutaram na época da Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana começou em 1910 e esta obra acabou-se de construir em 1938 e demorou quase 40 anos em ser construída. E bom, que lhes pareceu essa informação bastante interessante?
E bom, já achei aqui uma rampinha para pegar aqui o elevador, que vai nos levar a um terraço, né, um mirante bem legal. E vou contar como funciona aqui a situação. Bom, aqui diz que para entrar devemos pagar 150 pesos mexicanos. Aqui vou estar deixando o valor em dólares e em reais brasileiros. E diz que aqui então temos o elevador panorâmico, mirante de 360 graus, e tem um negócio que se chama linternilla, sei lá, que acho que é a parte mais alta, né? Summit, como a cúspide, assim, a parte mais alta aqui do Monumento à Revolução. Então vamos começar aqui. A vantagem é que está assim super vazio, está muito legal. Bom, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual vocês querem ouvir primeiro? Bom, aqui estamos aqui, olha, Monumento à Revolução. Bom, a notícia ruim é que está fechado. E a boa notícia é que abrem ao meio-dia, são 11h20. Aqui tem uma cafeteria, então... Não, eu pensava tomar algo aqui, mas não, porque lá acima acho que também tem. Então vamos esperar 40 minutos. Nossa, eu achava que abria às 6 da manhã. Caramba. Bom, não importa, né? Eu tenho o dia livre, então... E aqui na parte da fora tem barraquinhas que vendem coisas típicas mexicanas, chapéus, um monte de coisa, né? Mais fines de semana isto está mais cheio. E bom, vou aproveitar para contar outras coisas interessantes sobre este monumento maravilhoso. E bom, outro dado bem interessante é que o arquiteto foi Carlos Obregón Santa Cilia e as esculturas que estão ao redor, nos pilares, foram de Oliverio Martínez. Nossa, e vocês acham que está dando certo este negócio de fazer este vlog em português? Caramba, estou me arrependendo. E bom, acabo de comprar aqui um refrigerante, uma sangria caseira. Este refrigerante é de uva, é um dos meus favoritos. Caramba, meu cérebro vai explodir. E bom, ainda faltam 20 minutos, estou aqui fazendo tempo. E pronto, aqui já passamos uma loja e agora vamos ter que descer aqui umas escadas, né? Aí meias íngremes e vamos para lá. Então nossa senhora, eu não sei se estou indo para o lugar certo, mas tem aqui um túnel. Olha que legal, hein? Tem aqui como se fosse pilares assim, tipos de que você acha embaixo das ferrovias, né? Uma coisa aqui. Nossa, está muito legal aqui. E aqui explica que são vigas, olha só. Nossa senhora, que legal, hein? Como se estivéssemos viajando no tempo. E bom, então antes de ir para o mirante, passamos por esta parte que eu procurei a palavra, não lembrava em português, são as fundações, a parte que começou a se construir para elevar o Monumento à Revolução, né? Então estamos nas fundações, né? E bom, aqui passamos também por uma exposição que tem fotos, explicações, e olhem, até tem aqui acabados de pedra, ou seja, olhem só que interessante, né? Nossa, e este percurso ainda não começou, e tiraram uma foto aí de lembrança, aí com um chapéu mexicano e uma escopeta em espanhol. Aqui vou colocar um nome em português que não lembro. Estamos seguindo aqui a linha amarela para subir aqui no elevador, né? Aquí no llega exactamente al recorrerlo, es para ver la cúpula y de ahí van a bajar hacia el mirador principal. Y ahí mismo en el mirador principal está el acceso para la parte más alta, que son...
E bom, já chegamos aqui neste corredor que não é a parte mais alta é lá, a cúpula. A vantagem é que não tem muita pessoa aqui ainda, né? É bastante cedo. E se abriram exatamente ao meio-dia. E aqui tem uma placa que diz baixa para o mirante, né? Então vamos fazer isso. Olha, e aqui tem umas banquinhas onde a gente pode se sentar. Caramba! Uau, é? E também aqui o mirante é 360 graus. Olha isso! Caramba! Caramba, e vamos ter que passar aqui por esta coisa bem... Nossa, está muito apertada, olha. Nossa senhora, tu tá perigoso, né? Aqui... E agora umas escadinhas, não é? E meu Deus, você fica sem fôlego. Aqui é uma vista impressionante. Aqui tem uma cafeteria. E o legal é que aqui o mirante tem um vidro de proteção, mas chega praticamente aqui, então você pode tirar fotos sem que o vidro atrapalhe. Sabem de que eu lembrei? A vez que eu fui lá em São Paulo e aí fui ao prédio Santander. Nossa senhora, uma das vistas mais incríveis que eu já tive na minha vida lá em São Paulo. E me lembrou muito aquela vez. Gente do céu, tem uma vista impressionante aqui da cidade. A verdade, recomendo, vale muito a pena, né? Por 150 pesos, de verdade vale muito a pena. Aqui tem também uma cafeteria. Eu acho que daqui a pouco eu vou tomar sim ou sim um cafezinho, aqui um expresso. Olhem as mesinhas. E aqui você pode dar a volta, né? Para ver a cidade em 360 graus. E uma dica muito importante, aqui a gente pode estar o tempo que você quiser nesta parte, não? O mirante 360 graus. E depois você vai ter que subir umas escadas, assim como de caracol. Mas aí você vai ter que subir 132 degraus, né? E falaram que depois que você sobe aí você já não desce por aí. Ou seja, você desce por outro lado, então aí você já não pode voltar aqui. Então o que eu recomendo é que você aqui pegue algum cafezinho, alguma coisa. É o que eu vou fazer. E pronto, aqui já peguei meu expresso, né? O expresso obrigatório aqui da saída. E uau, está ácido. Nossa, está gostoso, E bom, eu acho que é uma parada obrigatória para quando tu vieres aqui ao México. E obviamente, se eres do México, você pode trazer a sua namorada ou aquela menina que você está paquerando, né? Então é uma parada muito boa, eu recomendo. E bom, agora sim, já que tomamos o cafezinho, vamos aqui nos despedir desta zona incrível. E agora sim vamos subir essas escadas, esses degraus 132. Uy, y listo, aquí comienzan los 132 escalones. Y ¿saben qué nos recomendaron? Dijeron, por favor, perdão, eu estou falando em espanhol. Caramba, perceberam como eu estou trocando chip? Então, estamos começando aqui a subir estes degraus. São 132 e nos falaram que é muito importante pegar nossas coisas bem, porque diz que se alguma coisa cai, a gente não vê nunca mais essas coisas assim. Olhem por quê. Porque pode cair para baixo e sei lá em que parte você vai encontrar suas coisas, né? Então é muito importante aqui
subir com muito cuidado, né? Pegar aqui este negócio que eu também esqueci o nome. Como se diz? Barandal em espanhol. Porque aqui está muito íngreme. E praticamente estou subindo como me colocando para enfrente. Porque sí está muito perigoso, ¿eh? E estamos aqui, olhem, no interior aqui nas vigas de incrível, de aço ou metal. Acho que é aço, impressionante, né? Então, vamos lá. São 132 graus. Esta experiência eu estou adorando, né? Nossa Senhora, olha aí. Uau! Então também eu recomendo que vocês venham entre semana, né? De segunda a sexta. Abrem ao meio-dia, né? Meio-dia até as 8 da noite. Então, caramba, aqui. Gente do céu. Isto está muito escuro aqui. Ai, ai, ai. Eu acho que se você tem medo, né? Ou é claustrofóbico, acho que você vai passar mal. Porque se de repente está um pouco fechado. Também me lembrou muito quando eu fui lá em Paris e subi ao Arco do Triunfo. Aqui já temos luz. Uau! Caramba! Uau! Pelo amor de Deus, olhem isso! Uau! Nossa, aí! Acho que alguém bateu aí. Nossa Senhora! Estamos aqui na parte mais alta. Uau! Que legal, não tem ninguém, né? Vamos ver aqui. Uau, então esta parte é a linternilla. E perguntei que por que estava afundado assim a parte mais, né? A parte mais alta aí que eu mostrei, diz que caiu um raio em 2011 por aí, acho. Nossa Senhora, mas impressionante, um raio caiu e afundou esse negócio, né? Bateu assim, pum, deixou aí uma coisa assim. Então diz que isto é cobre. Perguntei, posso tocar? Falou, sim, pode tocar, mas não rabiscar, né? Que infelizmente aqui tem muita rabisco de pessoas que escreveram seus nomes, então a gente deve cuidar dessas coisas, né? Olha, tu cobre mesmo, está muito bonito. Uau, impressionante. E aqui a gente deve estar só 10 minutos, né? Para que outras pessoas possam ter aqui oportunidade. E a verdade, o pessoal muito amável. Nossa Senhora, sério, pessoal incrível aqui. E uau, caramba. E aqui o engraçado é que nesta parte onde eu estou caminhando se sente assim um pouco, como um pouquinho íngreme, né? Inclinado, não sei se fala também assim. Está um pouquinho assim. Então se sente de repente como se te empurrasse para cá, né? Assim. Então o bom é que tem este vidro de proteção. Uau, está incrível, ¿Puede pasar? Gracias, gracias. Thank you. Wow. Yeah, it didn't make sense to just see that other. I didn't realize that this. Yeah, exactly. Places that you wouldn't go to. Pues ya se acabou nosso tempo aqui nesta parte. Creo que nos quedamos... tá bom, estou esquecendo que estou falando em português, caramba, né? Então, já acabou nosso tempo aqui na linternilla, tá? No ponto mais alto. Nossa Senhora, eu tive, acho que eu tive um tempo muito gostoso aqui. Nossa Senhora, é hora de ir embora. Então, obrigado aqui a este lugar maravilhoso, né? Obrigado por esta experiência que a gente teve. Apesar que está nublado, tá quente, né? Mas está ventando gostoso, já não está tão quente como outros dias. E bom, acho que agora vamos procurar uns tacos para que vocês conheçam onde a gente pode ir a comer uns tacos maravilhosos, né? Nossa, eu tive que ligar aqui a luz do celular porque como a gente estava lá na luz, né? De repente entra aqui a gente na escuridão. Caramba, mas aqui diz, olhem aí, diz saída aí, mas aqui tá a saída, gente do céu. Olha, viu? Está sair daqui as escadas que a gente vai ter que descer. Vou guardar meu celular porque se meu telefone cai, eu não vou vê-lo nunca mais. E vocês não imaginam
que tal íngreme estão estas escadas, né? Então muito cuidado, né? Quando tu vieres aqui, tá bom? Nossa, também aqui cuidado, né? Porque olha, está como inclinado aqui o concreto. Então aí você se pode dar uma batida, né? Também aqui nas escadas os degraus são muito curtos. Olhem aí, né? Então tá muito cuidado aqui, né? Muito cuidado, né? Ai, ai, ai. Caramba, ai, ai. Oh, meu Deus, como que esta coisa te puxa por um lado, né? Caramba. Uau. Uf. Ah, e olha, aqui temos uma explicação bem legal. Diz que são 600 painéis de cobre, né? A cúpula pela parte de fora. E bom, agora chegamos aqui nesta parte, né? Na qual praticamente começamos onde está aqui as banquinhas, sim. Bom, vamos procurar a saída aqui. Y bueno, pues ya recuperamos aquí nuestra mochila. Aquí es la paquetería. Ah, então, olha, estou esquecendo que este vídeo em português. Bom, aqui já pegamos as nossas coisas de paqueteria. E bom, infelizmente acabou aqui o nosso passeio aqui no Monumento à Revolução. Ah, e uma coisa bem interessante que ao redor da cúpula as lâmpadas são espingardas, né? Eu esqueci essa palavra, né? Eu tinha falado, acho que rifle. Então, são espingardas assim como de vidro e são lâmpadas, então eu achei isso muito interessante. E bom, a verdade, eu adorei este passeio aqui, nunca imaginei que de verdade fosse tão foda, tão maravilhoso. E bom, agora estamos aqui em procura de uns tacos aqui que bom, são muito famosos aqui nesta zona, né, neste lugar. E acho que estão em frente de um monumento aqui que se chama El Caballito, ou seja, o cavalinho. Este era de argentino y de salchicha alemana. Caballero, ¿de qué le debo? Me debes uno de bistec, uno de bistec con provolone. Dos de bistec, uno con queso. También te pedí uno de chorizo español. Saben chingones, ¿eh? Sí, la primera vez. Y bueno, ya llegamos aquí a los tacos, se llaman os tacos provolone. Olhem aqui, é uma barraquinha. E já perguntei se eu podia filmar e falaram, sim, não tem problema, né? Está ventando muito. E pedi dois tacos, um de chorizo argentino e outro de, me parece, acho que de chuleta. Chuleta é lombo de porco. Aqui o legal é que sal com queijo provolone. Então olhem aí essa gostosura que eu vou aqui a provar, a experimentar. E também o legal é que tem um monte de pimenta, um monte de molho de pimenta. Você pode colocar tomate picado, cebola, chimichurri, né? Nossa, está muito legal. Vamos ver que tal, né? Beleza. E bom, uma vez eu esqueci que estava falando em português. E bom, olhem, eu coloquei aqui guacamolito, e cada taco custa 22 pesos e com provolone 35 pesos. Então está muito gostoso. E aqui o segredo, bom, o mais legal é que você pode pedir com provolone. E está muito bom, hein? E olhem, é uma barraquinha aqui na rua. E aqui estou praticamente na calçada esta, colocando a câmera para comer. E gente, que delícia, hein? Ese kilo de pollo. E bom, aqui há uma bagunça tremenda. Aqui, olha quantas pessoas estão aqui comendo. E eu já pedi outros dois de bistec e de cecina, carne de boi. E bom, aqui com limão. E coloquei um chimichurri e no outro taco eu coloquei guacamole. O único complicado aqui de filmar sozinho é que eu devo ou como ou filmo. Então, olha aqui.
tá super cheio, mas é o folclore mexicano, né? E olha, a coisa muito importante, colocar limão, né? Limão e, olha, também é muito importante que os tacos tenham 2 tortilhas, né? Porque assim vai ter maior estabilidade o taco, não vai quebrar, né? Não vai rasgar, melhor dito, né? E olha, então, como a gente diz aqui, entra-lhe, papá. E bom, agora já saímos aí da bagunça. Havia muito barulho da música, das barraquinhas com música e tudo. Venham, por favor, a estos tacos. Tacos, nossa senhora, muito bom. Esse toque de provolone é maravilhoso. Bom, eu pedi 4 tacos e foram em total 140 pesos mexicanos. Mas sabem que foi o que aconteceu? Nossa, os caras não me cobraram, me disseram, não, tá de graça. Eu não, pelo amor de Deus, não. Sério, não, eu não vim comer de graça, né? Sério, o cara não quis me cobrar. Eu falei, não, sério. Nossa, muito obrigado. São uns tacos maravilhosos. É a primeira vez que eu experimento esses tacos. Então, quando tu vieres aqui na cidade do México, deves vir a estos tacos provolone. Aqui na descrição eu vou deixar a localização da barraquinha. E bom, infelizmente este vlog chegou ao fim. E bom, de verdade só me resta falar que eu estou muito agradecido com vocês, meus brasileiros maravilhosos, por terem visto o meu vídeo. Aí vocês vão me dar a nota que vocês acham a melhor. 0, 3, 5 ou 10, tá bom? Aí vocês vão falar se eu tenho futuro fazendo vlogs em português. Tomara que vocês tenham gostado deste vídeo, do lugar que eu mostrei, sobretudo da comida. E só para les lembrar, aqui o Monumento à Revolução está aberto a partir do meio-dia, de segunda a domingo, até as 8 da noite, tá bom? E só resta falar que viva México! Uhul! E Brasil! Obrigado! E bom, a gente se vê em breve. Um abraço para todos vocês e até a próxima! Uhul! Tchau! Obrigado! Uhul!